Olá! No vídeo de hoje nós iremos apresentar um trabalho requerido pela professora Elis Dionísio, disciplina de Citologia. Os componentes são eu, Jogler, e os meus colegas Hickman e Saul. Nesse vídeo nós iremos apresentar o que é e quais as fases da meiose. A meiose é um processo de criação de células haploides, sendo ela os gametas feminino e masculino, no caso, os espermatozoides e os óvulos. A meiose é um processo que se divide em duas fases, sendo meiose 1 e meiose 2. Cada fase tem a sua prófase, metáfase e anáfase, telófase. Na meiose 1, no caso, será a fase reducional, onde uma célula mãe será dividida em duas células filhas, com metade dos seus cromossomos. A mãe será com 46 cromossomos, enquanto cada célula filha 23 cromossomos. E na meiose 2 será um processo onde cada célula filha será dividida em duas outras células. Dessas duas células continuarão com o mesmo número de cromossomos das células filhas. Agora, cada fase da meiose, no caso a meiose 1 e a meiose 2, será explicada pelo colega Hickman, ficará com a meiose 1, e o meu amigo Saul, que será meiose 2. Olá, eu sou o Hickman e vou falar sobre a meiose 1. A meiose 1 caracteriza-se por ser a divisão da meiose, sendo esta uma etapa chamada de reducional, pois ela originará duas células com metade do conjunto de cromossomos original. A meiose 1 pode ser dividida didaticamente em prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. A prófase 1 é a primeira etapa da meiose 1, e assim como na mitose, observa-se a movimentação do centrosomo, formação do fuso, quebra do envelope nuclear e condensação progressiva dos cromossomos. Didaticamente, costuma-se a dividir a prófase 1 da meiose em 5 fases, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno. Durante essa etapa, observa-se a condensação dos cromossomos, os quais já estão duplicados. É possível observar o cromossomo formado por duas cópias unidas pelo centrômero. É importante também salientar que as cópias do cromossomo duplicado que estão ligadas entre si são denominadas cromátides irmãs. Zigóteno. Nessa etapa da prófase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos à medida que os cromossomos homólogos duplicados se aproximam para o pareamento. Observa-se que uma complexa maquinária proteica garante a conexão e alinhamento dos cromossomos. Devido ao fato do cromossomo estar duplicado, o par de homólogos apresentará 4 cromátides. Essas cromátides constituem uma bivalente ou tétrade. E no paquíteno, quando o complexo sinaptêmico se forma e os cromossomos estão alinhados e conectados, dizemos que ocorreu a sinapse, sendo esse ponto de início para a etapa conhecida como paquíteno. Os cromossomos em sinapse permitem a ocorrência de um fenômeno conhecido como crossover, no qual ocorre a permuta de material genético entre os cromossomos homólogos. E o crossover é muito importante para o aumento da variabilidade genética. Diplóteno. Nessa etapa, os cromossomos homólogos iniciam sua separação devido à dissociação do complexo sinaptêmico. É possível perceber, durante esse estágio, uma conexão em forma de X entre os cromossomos homólogos pareados. Essas conexões são chamadas de quiasmas e representam um sítio de crossover. Diacinese. Por fim, temos a última fase do prófase 1, a qual se caracteriza pela separação definitiva dos homólogos, os quais permanecem ligados pelos quiasmas,
Nessa etapa, observa-se a fragmentação do envelope nuclear. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão dispostos na região equatorial da célula, estando um cromossomo de cada par direcionado para um dos polos da célula. Na anáfase 1, cada cromossomo homólogo se move em direção a polos opostos, sendo guiados pelas fibras do fuso. No centrômero, a coesão entre as cromatídeas irmãs permanece, garantindo, portanto, que elas se movimentem como uma unidade. Assim sendo, apenas cada par de cromossomo homólogo se separa durante essa fase, um processo que garante a redução do número de cromossomos. Já na telófase 1, ao ter início, verifica-se que cada metade da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos duplicados. Nessa etapa, pode ocorrer de os cromossomos se descondensarem e o envelope nuclear se formar novamente. Entretanto, são processos que nem sempre acontecem. Simultaneamente, a telófase 1 observa-se a ocorrência da citocinese, ou seja, da divisão do citoplasma da célula e a formação de duas células filhas haploides. Olá, eu sou o Saul e vou falar sobre as fases da meiose 2. Para começar, vou falar um pouco sobre a prófase 2. Nela se verifica a formação das fibras do fuso. Também se observa a desorganização do envoltório nuclear, caso ele tenha sido reconstruído, e também se observa o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos, que ainda estão formados por duas cromatídeas irmãs, iniciam-se sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa etapa, os cromossomos eles voltam a se condensar. Na metáfase 2, aonde os cromossomos estão alinhados à placa metafásica e os citocoros, que são na verdade um complexo formado por proteínas localizado no centrômero das cromátides irmãs, que estão ligados aos microtúbulos dos polos opostos. Na anáfase 2, observa-se que os cromossomos eles se separam e as cromátides agora separadas, elas migram para os polos opostos. A partir do momento que as cromatídeas ficam cada uma em seus polos, elas passam a ser cromossomos individuais. Na telófase 2, que é a última etapa, há uma reorganização das células, aonde o envoltório nuclear e os nucleolos eles reaparecem. Então os cromossomos eles começam a se descondensar no mesmo tempo que o citoplasma divide-se, que é a famosa citocinese. Nessa etapa, formam-se duas células filhas para cada célula que se iniciou a meiose 2. Dessa forma, finalizamos nossa apresentação. Obrigado pela atenção.